Fala pessoal, beleza? Vamos iniciar aqui então, dar continuidade, né, nosso conteúdo. Na última aula eu falei sobre estrutura de Lewis, né, ligação e estrutura de Lewis. Bom, agora a gente vai falar de geometria molecular, que muitas vezes em livros didáticos essa parte é falada logo após a estrutura de Lewis, porque a estrutura de Lewis é um modelo não quântico, né? Um modelo ainda que não considera os aspectos da mecânica quântica, mas que representa bem as ligações, os compostos. E no caso, a partir da estrutura de Lewis, a gente consegue, né, utilizando outros modelos, como o modelo que eu vou falar hoje, a gente consegue propor a geometria da molécula, beleza? E nós iniciamos também a parte de TLV, porque TLV é a sequência, né? Eu falei estrutura de Lewis, depois a outra teoria de ligação. Bom, a TLV também explica geometria, tá? Eu poderia, como eu falei para vocês, poderia ter separado, falar estrutura de Lewis, depois geometria pelos modelos, né? No caso, o modelo de repulsão, e depois entrar em TLV e depois falar de novo de geometria. Na verdade, eu estou separando um pouco esse formato, né? Estou pegando um formato um pouco diferente, tá? Por mim, pessoal, eu nem queria falar de geometria agora, eu queria falar de geometria só mais na frente, mas é necessário, senão como é que eu falo de hibridização, né? Sem falar de geometria. Então vamos lá. Geometria é a forma das moléculas, né? O formato, é a orientação dos átomos em uma molécula, assumindo um formato específico, certo? Uma teoria, uma proposta que surgiu foi de Sidgwick-Powell, que surgiu antes do modelo que vocês conhecem. Sidgwick-Powell, eles propuseram então que as moléculas elas assumissem ditas formas básicas, que é o que? Você simplesmente olha para o número de átomos coordenados e com base no número de átomos coordenados e na distância máxima entre eles, nós teríamos as formas básicas. Aí o que são os átomos coordenados, pessoal? Átomos coordenados são esses átomos cinza aqui, ó, eles estão ligados ao átomo central. Então são esses átomos periféricos, tá? Que estão aqui e estão ligados ao átomo central, tá bom? Acostumem-se com esse termo, tá, pessoal? Coordenação, tá lá em Inorgânica 2, vocês vão usar muito, mas muito isso. Mas aqui é importante que vocês saibam o que é. Então, esses átomos que estão ligados ao átomo central são chamados de átomos coordenados. E não é a mesma coisa que átomos ligados, professor? Não, não é a mesma coisa. Até porque muitas vezes você tem mais átomos coordenados que a valência, por exemplo, tá? E isso, a valência primária pelo menos, né? E isso é a ideia mesmo, é o conceito de coordenação, tá? Depois, futuramente vocês vão ver alguns exemplos disso, tá, pessoal? Aqui nessa disciplina a gente olha muito para essas moléculas mais padrões, digamos assim. Mas até quando eu falar de sólidos iônicos, quando eu falo, né, que eles são na verdade cristais, eu estou falando ali em coordenação, né, que eu fiz a representação, pronto, eu fiz a representação de sólidos iônicos, senão depois eu faço a explicação aqui. Mas que muitas vezes, por exemplo, o sódio ele perde um elétron, então a gente imagina o quê? Que ele vai fazer uma ligação somente, né? Mas na verdade isso é falso. O sódio ele vai estar coordenado, vai ter coordenado a ele ali 6 ânions cloridos, né? Então, isso é o conceito de átomo coordenado. E pela teoria de Sidgwick-Powell, somente que a gente vai olhar é somente o afastamento máximo entre esses átomos. Só que a gente sabe que não é tão simples assim, porque dessa forma, por essa ideia, nós teríamos somente essas geometrias aqui que vocês estão observando. Então a gente não teria a geometria angular da água, a gente não teria a geometria piramidal da amônia, certo? E outras mais.
tá? Então ela é insuficiente, mas essa teoria ela funciona de base para a teoria de repulsão dos pares de elétrons, tá? Que é a teoria que a gente usa muito, né? A gente aprende muito com ela. É a teoria é o modelo de repulsão dos pares de elétrons na camada de valência, né? Esse nome extenso, que tem também a sigla em inglês para ele, né? Esse modelo. Esse modelo basicamente, pessoal, ele afirma que existe uma menor repulsão entre elétrons, né, na geometria. Então a geometria assumida é aquela onde os elétrons estão mais distantes entre si, já que os elétrons são todos negativos, né? Então são todas cargas pontuais negativas, e quando a gente tem uma distância maior entre eles, nós temos uma repulsão, uma condição de menor energia, né? Pensando nessa repulsão, então a menor repulsão entre os elétrons, tá? Como a gente pode fazer isso? Gente, existem algumas formas de fazer para poder desenhar o modelo de repulsão, a geometria, né, pelo modelo de repulsão. E uma delas são aquelas tabelas, né, que tem aquele quando o átomo é do tipo AX, quando o átomo é do tipo AX2, né, coisa do tipo. Eu não gosto muito de usar aquelas tabelas porque eu acho que deixa você dependente dela. Ali fica muito decoreba, entendeu? Não gosto disso. Eu gosto que você aprenda de fato, que você pense em cima daquilo. Então que você consiga discutir mesmo sem aquela tabela, tá? Então vocês vão fazer, aí tem esses passos que depois vão ficar naturais para vocês, a ponto de tem muita gente que nem precisa seguir isso, que já acostumou, então já vai meio que direto, tá? Então, ó, primeira etapa, determinar o número total de elétrons de valência, tá? A primeira etapa, determinar o número de elétrons de valência. Beleza? Segunda etapa, atribuir a estabilidade ou octeto, né? Mas se for para o hidrogênio não é octeto, mas atribuir a estabilidade para todos os átomos coordenados. Então aqueles átomos que estão em torno do átomo central. Terceiro, determinar o número de pares de elétrons isolados. Como é que você faz isso? Etapa 1 menos número de elétrons da etapa 2 dividido por 2, né? Meio disso, porque são pares, então tem que dividir por 2. Beleza? O que aconteceu aqui, gente? Opa, só um detalhe técnico aqui. Tá acontecendo, bloqueou meu... Oi. Oi.
Pronto. A gente estava nesse slide aqui. Então aí, e aí continuando, e então continuando, né? Então é dividido por dois que são pares, e aí a gente vem aqui, vamos passar para o próximo slide, para a próxima etapa. Etapa 4, então, determinar o número de coordenação total, né? O número de átomos coordenados e o número de pares isolados, certo? A soma desses dois. Tem o número de coisas ali que estão ligadas ao núcleo, né? Esse número de coordenação total. Determinar a forma básica. A gente vai já fazer um exemplo, tá, gente? A partir disso, determinar a forma básica com base no NCT, número de coordenação total. Gente, a forma básica é justamente daquela da teoria de Sedgwick-Powell, tá? Que eu falei. E por último, determinar a estrutura geométrica, tá? Apenas considerando as posições do núcleo. Então a gente vai desconsiderar aí os pares de elétrons não compartilhados, tá bom? Agora vamos lá. Vamos pegar um exemplo, né? Vamos aqui para o papel, para a folhinha, né? Old school. Então vamos para o exemplo do BF3, certo? Fluoreto de boro, né? O boro, gente, qual é o número atômico dele aí? Não tá em sala, né? Para eu ficar esperando vocês responderem. Então o boro é 5, certo? E o flúor é 9. Então o boro, tá de outra cor, deixar tudo mais alegre aqui. 1s2, 2s2. Dois P, 1s2, 2s2, 2P, 5. Aqui a gente está marcando então camada de valência, não é isso? Vamos lá, primeira regra. O que a gente vai fazer de acordo com essas regrinhas que eu numerei para vocês, né? Atribuir o octeto a todos os átomos, né? O boro, atribuir não, calcular número de elétrons de valência de todos os átomos, né? É o 1. Boro tem 3 elétrons de valência, mais flúor tem 7 cada um, mas a gente tem 3 átomos de flúor, então 7 vezes 3, tá? 7 vezes 3, 21, mais 3, 4, 24. Etapa 2. Etapa 2, agora sim, atribuir o octeto a todos os átomos coordenados. Nós temos 3 átomos de flúor, 3, atribuindo o octeto a cada um deles, 8, a gente vai ter 24 elétrons aí nesses átomos, elétrons de valência nos átomos que atingem o octeto, beleza? Calcular o número de pares de elétrons não compartilhados, né, ou elétrons isolados. Número de pares isolados vai ser igual 24 menos 24, etapa 1 menos etapa 2 dividido por 2 igual a 0, tá? Igual a 0. Beleza. Etapa 4. Número de coordenação total. Qual vai ser o número de coordenação total? Número de átomos coordenados 3 mais
Pares de elétrons isolados, 0 igual a 3. Maravilha. Forma básica, o número de coordenação 3. Então a forma básica vai ser 2, 3. Forma básica com 120 graus, certo? Um triângulo perfeito. Daí finalmente eu posso, daqui, como eu não tenho pares de elétrons não compartilhados, a geometria vai ser trigonal plana ou trigonal planar, tá? Boro, flúor, flúor, flúor. Beleza, gente? Então fica aqui, ó, nossa geometria utilizando esse formato. Simples, né? Tranquilo? Então, trigonal plano. Agora vamos lá, voltar no... Então, aqui de fato, ó, seria essa geometria, né? BF3 em geometria trigonal plana. Beleza? Beleza, né? Vamos para esse outro exemplo aqui, ó. Tetrafluoreto de enxofre, né? Enxofre. SF4, tá? Ah, tem outros aqui desformatou mais uma vez, né? Isso aqui é o H3O+, né? O íon hidrônio, porque presente ali em ácidos, né? Também tem uma estrutura bem interessante. Ah, dá para fazer também para cátions e ânions, dá para fazer. Vou já fazer para ele. Aqui o tetrafluoreto de xenônio, tá? Que tem a geometria quadrado polar, ou quadrado planar, gente. Estou viajando. Geometria quadrado planar, tá? Depois eu vou falar deles também, beleza? Quando eu falar de hibridização, eu vou falar dessa geometria. Mas vamos fazer isso aqui primeiro. Vamos voltar para a câmera aqui. Falar do tetrafluoreto de enxofre, tá? SF4. Enxofre. Eu vou deixar aqui embaixo o flúor, né? 9, 1S2, 2S2, 2P5, né? Maravilha. Enxofre 16, não é isso? Enxofre lá da família dos calcogênios, né, pessoal? Família do oxigênio, os 7 poloneses lá, a frase, tá? 1S2, 2S2, 2P6, fechamos em 10. 3S2, 3P4. Aí aqui nós temos camada de valência de cada um, tá? Camada de valência de cada um. A gente só considera elétrons de valência, né, pessoal? Nesses raciocínios aqui que a gente está colocando nessa discussão. Etapa 1. Número de elétrons de valência. Vamos lá. 7 aqui do flúor, 6 do enxofre, mais 7 do flúor, só que o flúor são 4 átomos, né? Então, igual a, certo? Com o tempo a câmera vai ajustando, né? Ela fica fora de foco, depois vai ajustando. Estou vendo aqui, estou acompanhando também, tá? 6 mais 7 mais 4, beleza? 6 mais 7 mais 4. 7 vezes 4, né? 7 vezes 4, 28, tá? 28 mais 6, 34. Perfeito? 34. Vamos à segunda etapa. Atribuir o octeto aos átomos coordenados, né? Nós temos 4 átomos coordenados, são 4 átomos de flúor,
vezes 8. Correto? 4 vezes 8, 32. Certo? Três. Número de pares isolados é igual a etapa 1, que é 34, menos etapa 2, que é 32, dividido por 2. Beleza? Vai dar igual a 1, né? Porque 34 menos 32 é 2, 2 dividido por 2, 1. Maravilha. Etapa 4. Número de coordenação total é igual a 4 átomos de flúor mais um par de elétrons, um par isolado, né? E aí a gente vai ter número de coordenação total igual a 5. Ótimo. E etapa 5, nós vamos fazer então a forma básica com o número de coordenação igual a 5. Tá? Então essa forma básica vai ser aquela que tem o maior distanciamento entre essas espécies, né? Eu já vou colocar aqui o enxofre no meio, aí pode um para cima e um para baixo, um para o lado, um mais para frente aqui, formar um triângulo aqui nesse plano, né? E outro mais atrás, tá? Então seria uma bipirâmide trigonal, né? Para essa geometria aqui. Então, etapa 6. Ah, tá. Só que nesse caso, a bipirâmide trigonal seria mais. A gente tem que ver onde tem átomo e onde não tem, onde tem par, né? Aqui, ó, vou colocar o par de elétrons, tá? E nas outras posições, átomo, átomo, átomo. Beleza? Beleza. Mas ainda tem mais uma informação, pessoal, que eu não falei antes. É pares isolados e pares isolados, a repulsão é maior que entre elétrons em ligação, tá? Os pares isolados, eles sempre são mais volumosos, eles sempre ocupam mais espaços que os elétrons em ligação. Isso por uma explicação bem simples. Aqui a gente está falando sempre, pessoal, em ligação covalente, né? Nesses casos. Então, o enxofre, ele vai compartilhar um elétron com o flúor. Se ele está compartilhando, esse elétron está passando mais tempo distante do átomo central. Certo? E quem define a geometria é o átomo central. Então ele está ficando mais distante, vai sendo compartilhado, enquanto que esse par aqui, ó, ele vai ficar o tempo inteiro próximo aqui do átomo central. Então ele é muito mais volumoso, pensando em geometria, né, nesse aspecto. Então os pares isolados, eles provocam uma repulsão maior, esses pares aqui. Então, na verdade, ainda poderia ter um intermediário aqui, que seria a repulsão entre pares isolados e elétrons e ligações, né? É um valor intermediário ainda. Mas a maior repulsão é entre os dois pares isolados, depois a pares isolados e eletroligações, e por último a menor é entre ligações. Isso significa o que, gente? Que esse par aqui, ó, ele vai empurrar. Aqui estão. Google atrapalhando. Esses pares, eles vão empurrar esses átomos, certo? Então, no final das contas, a gente não vai ter um ângulo de 180 graus aqui. Vai ter uma distorção. Então, na verdade, nós vamos ter enxofre, flúor, certo? Então, um ângulo mais aberto assim, né? Flúor.
de flúor, certo? Essa é a geometria gangorra ou tetraedro distorcido. Ah, professor, eu tenho que decorar todos esses nomes, pelo menos um deles você tem que saber, tá? Não é coisa de outro mundo, até porque os nomes eles remetem muito à aparência mesmo que a geometria nos dá, né? Ah, ela é uma pirâmide, ela é um triângulo em cima de um plano, é um ângulo, é uma linha, né? Que é linear, tá? Então não é coisa de outro mundo. Beleza, pessoal? E aí a gente volta lá na TLV, até com relação ao que a gente viu na última aula, né? Mas já associando a TLV à geometria. Porque pela TLV, gente, a gente trabalha na teoria de ligação de valência. Vou escrever aqui. Pela TLV, porque é isso que a gente está vendo pelo modelo de repulsão, né? Agora a gente vai ver um artifício da TLV para explicar falhas do octeto, por exemplo, né? Então na TLV a geometria é dada pelos orbitais de valência, tá? Se a gente está tratando de ligação de valência, né? Orbitais. Então é o direcionamento dos orbitais de valência que define, tá, a geometria. No entanto, gente, existem algumas situações que são bem estranhas. Por exemplo, nós teríamos que ter ligações com ângulos de 90 graus. Eu vou pegar até um exemplo clássico aqui do metano. O CH4, o carbono, ó, carbono 6, então seria 1s2, 2s2, 2p2, certo? Aqui é a camada de valência. Pela representação do carbono, nós teríamos um orbital S, certo? O outro orbital S de valência e o outro orbital S que eu não vou conseguir representar bem aqui, senão vai ficar carregado, mas que está saindo aqui do papel, tá? Um à frente e outro atrás, certo? Observem que eles estão a 90 graus um do outro. E ainda eu vou ter o orbital do tipo S. Oh, gente, falei errado. Os orbitais P, tá? Os orbitais do tipo P. E ainda vou ter um orbital do tipo S aqui, tá? O que é que vai acontecer, gente? O hidrogênio, os átomos de hidrogênio, ó, um vai se ligar aqui é hidrogênio, tá? Um vai se ligar aqui, outro aqui na frente, com o hidrogênio aqui da frente, e outro hidrogênio nesse orbital S, tá? Que nem encostou aqui, né, na minha representação. Então, gente, a gente ia ter 3 átomos de hidrogênio a 90 graus um do outro, e um deles numa ligação S aí que seria até diferente. Só que a gente sabe que isso não existe, né? No Padre Quevedo isso não existe, tá? Então a gente precisa de um artifício para justificar isso aqui. Além disso, pessoal, nós ainda conseguimos encontrar na natureza várias situações fugas do octeto, várias situações em que a molécula ela não respeita o octeto. Então, quando o átomo está abaixo do octeto, ou seja, quando ele forma composto com menos de 8 elétrons de valência, ou acima, né, que é a hipervalência. A gente acabou até de
fazer um exemplo desse, que foi do caso do tetrafluoreto de enxofre, tá? Que a gente fez aí o SF4. Depois eu vou explicar como fazer ele por hibridização, tá? Dá para explicar, porque ele, você observar o enxofre deveria fazer somente 2 ligações, né? E ele está fazendo 4. Então, uma situação fora da regra do octeto. Beleza? Isso então, pessoal, essas situações podem ser explicadas pela hibridização dos orbitais. A hibridização tá? A hibridização é a combinação de orbitais formando orbitais híbridos. Algo híbrido, pessoal, é algo misturado, tá? É algo, quando a gente fala assim, um organismo híbrido, que significa que é um organismo que foi misturado, combinado geneticamente, por exemplo. Então, orbitais híbridos são esses orbitais que eles não estão mais puros, né? Os orbitais atômicos foram misturados entre si, tá? A gente vai fazer sempre em 2 etapas, tá, pessoal? 2 etapas. A promoção, a primeira etapa, promoção, e a segunda etapa, união ou combinação, né, dos orbitais. Essas etapas, num primeiro momento, ela tem um gasto energético, mas no frigir dos ovos, né, no tratamento geral, aí, no trabalho geral, tem um ganho energético. Isso que é um recurso teórico, tá, gente? Mas que tem um apelo aí, uma base experimental, uma justificativa experimental muito boa, que é essa da geometria, né? Se relaciona muito bem, tá? Vamos a exemplos, né, pessoal, para a gente conseguir entender. Sei que vocês já viram isso aqui, tá? Vou pegar o exemplo do metano, já que eu comecei falando dele, apesar de já ser um tipo mais à frente de hibridização, né? CH4. Maravilha. O carbono, gente, ele é 6, 1s2, 2s2, 2p2. Tá. Professor, eu preciso fazer a distribuição dos outros átomos? Não precisa, jovem, mas vamos fazer, né? Apesar que o hidrogênio é tão simplesinho. Mas a hibridização a gente só precisa fazer do átomo central, tá? A gente faz para o átomo central, na realidade. Porque é ele que está responsável aí pelas ligações, né? Pela formação da molécula. Beleza. É o principal, né? Responsável. Então vamos colocar aqui, ó, aqui embaixo. Energia, tá? Então o diagrama aqui, energia, caixinha, caixinhas, tá? E aí o que são as caixinhas? Orbitais 2s e os orbitais 2p. Maravilha. Carbono, tá, pessoal? Vamos fazer para o carbono. 2s2, 2s2, p2, p2. Coisas importantes, né, a se falar. Vejam a diferença de energia, tá? Existe diferença de energia entre os orbitais. E outra questão, esse preenchimento, pessoal. Tem gente que pergunta, professor, tem que preencher os 2 primeiros, né? Não, não tem que preencher os 2 primeiros. Tem que preencher 2 orbitais, semi-preencher 2 orbitais, somente. Se você quisesse inverter os spin, não teria problema não. Porque, como eu já falei para vocês, esses orbitais, eles são degenerados. Ou seja, eles não têm diferença de energia, tá? Então, entre esse elétron e esse, não tem diferença. E se um dos elétrons viesse para o outro, também não teria diferença.
Ah, se ficar um no começo e outro no final, não teria diferença, tá? Para o nosso entendimento aqui não tem, vai ter diferença lá para a espectroscopia, mas para a formação aqui de para esses orbitais não vai ter diferença, tá? E aí a gente vai fazer a primeira etapa. Primeira etapa é promoção. A promoção é o que? É o salto do elétron. O elétron vai ganhar energia para ele vir para cá, certo? Ah, vai ter gasto de energia? Vai, nessa primeira etapa vai. Aí todos sim, nesse momento aqui, pessoal, vou só representar aqui. Nesse momento, todos os elétrons, então, todos os orbitais, aliás, possuem somente um elétron, ou seja, todos os orbitais estão semi-preenchidos, o que é um requisito, né, para a ligação covalente. Ligação covalente é por compartilhamento, então ela exige o semi-preenchimento, tá? Encontrei estes resultados. Gente do céu, esse Google fica... Tem que desativar esse negócio. Então, professor, tem que promover todos os elétrons? Não, você não tem que promover todos os elétrons. Você tem que promover a quantidade de elétrons que vai dar a quantidade de orbitais para fazer ligação. Por exemplo, você tem 4 ligantes, correto? Então tem aqui, ó, 4 átomos de hidrogênio prontos a fazer ligação. Então você precisa de 4 orbitais semi-preenchidos para fazer a sua ligação covalente. Maravilha? O que vai acontecer agora? Combinação dos orbitais, ou seja, esses orbitais vão se unir formando os orbitais híbridos. Ah, professor, eu tenho que unir todos os orbitais? Também não, jovem. Você tem que unir a quantidade de orbitais que vai fazer ligação. Como nesse caso são 4, então são todos, tá? Mas muitas vezes não é isso que acontece. Certo? Esses 4 elétrons. E aí vem depois os hidrogênios. Isso aqui não precisa fazer sempre, eu faço para explicar para vocês, tá? Mas cada um vai fazer uma ligação. Cada orbital vai fazer uma ligação, tá? Nesse caso. Beleza? E como é uma combinação de orbitais, nós temos um orbital S e 3 orbitais P. Então nós temos SP3, né? SP ao cubo, que sempre vai dar uma geometria tetraédrica. Perfeita, né? Sempre, se der outra geometria, não é SP3, tá? É outra hibridização ou até não tem hibridização. Beleza? Beleza, né? Ninguém tira dúvida. Eu tô falando aqui sozinho. Aí a gente vai para um exemplo mais simples, tá bom? Pegar um aqui. Tô pensando, tá, gente? Ah, tá, um que eu acabei de falar. O BF3. BF3. Gente, vamos lá, olhar para o boro novamente. Boro, número atômico 5. 1s2, 2s2, 2p1. Maravilha. O boro ele tem 3 elétrons de valência. Se ele faz 3 ligações aqui com flúor, ele tem 3 flúors ligando, significa que ele vai ficar no final das contas com 6 elétrons de valência, certo? 3 que ele já tinha e mais 3 de cada átomo de flúor. Então, gente, ele não atinge o octeto. Observem, ele só vai ter 6 elétrons de valência. Curioso, né? Minha representação deu uma distância muito grande, né? Mas tudo bem.
Vamos lá. Tem uma canetinha que tá só caindo na ponta. A tampa, na verdade. Já que tem espaço, né? Aqui, primeira etapa. Aqui vai ser a segunda etapa. Vamos lá, então. 2S, 2P. Ó, posso fazer isso aqui, ó. Não tem problema nenhum. A mesma coisa. 2P, tá? Aí depois eu vou ter 1, 2, 3. Beleza? 1, 2, 3. Maravilha, gente. Opa, baguncei tudo aqui, quase derrubava o negócio. Beleza. De quantos orbitais eu preciso para as ligações? 3, né? Eu tenho 3 semi-preenchidos. Então eu vou ter o que no final? 1, 2, 3, tá? E um orbital aqui que vai ficar sozinho, coitado. Esse aqui é um orbital P puro. Ele não se mistura. Então que ele não se mistura, fica sozinho, né? Então fica aí o orbital P puro. E aí 1, 2 e 3, tá? Flúor, flúor, flúor. Mas se você quiser fazer esse finalzinho aqui, pode fazer também, não vou reclamar não, tá, gente? Mas não é necessário. Flúor, 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 certo? E aí, pessoal, então a gente tem aí um orbital híbrido sp2, certo? sp ao quadrado, né? Mas é sp2, que aí, por que é sp2? Que são dois orbitais p e um orbital s, tá? Com geometria trigonal planar. Beleza? É isso, gente, tá? Então observem que aqui a gente já teve um caso de orbital de uma situação que está abaixo do octeto. Vamos voltar aqui rapidinho para o slide, já para eu explicar no slide, né? Então o que acontece quando nós temos a hibridização, gente? Por que isso acontece? Tá? Observem, nós temos o orbital tipo S, tá? Que ele tem esse formato esférico. Os orbitais do tipo P, que tem esse formato alongado. E aí quando eles se combinam, as formas deles também se combinam. Então a gente tem aqui, ó, dois orbitais híbridos do tipo SP, porque são duas caixinhas, né? Um formato para cada caixinha. E aí no final a gente vai ter isso aqui. Eu não fiz aqui hibridização tipo SP, mas ela é tranquila para fazer também. Por exemplo, tem um exemplo do berílio F2. Você consegue, ou berílio H2 também dá para fazer, tá? E aí ele vai formar a geometria linear, certo? E aí a geometria SP2, foi essa que eu acabei de mostrar na hibridização do tipo SP2, né? Então um orbital S, dois orbitais P, que combinados formam triângulo plano, tá? E outras hibridizações, né? E é interessante notar, gente, que muitas vezes você tem combinações. Eu vou já fazer fazer aqui para o carbono para mostrar essa situação, ó. Quando o carbono, que a gente fala que o carbono ele assume várias hibridizações, né? Ele pode ser sp3, sp2, sp. Eu fiz aqui sp3 já, mas vou já fazer esse sp2, ó. O sp2 ele tem esse formato, geometria, aliás, trigonal plana. Mas ainda restam os orbitais p puros, né? Vou fazer aqui, tá? Carbono, ver um exemplo aqui.
mais uma que dê geometria sp2. Essa própria molécula a gente pode fazer para ela, tá? Esse 2H4, né? Só que eu só vou fazer para... Aí a gente pode fazer para essa molécula mesmo, né? Só que eu vou fazer somente para um átomo de carbono, tá, pessoal? Entenda que é só para um dos átomos de carbono, que nesse caso vai ser igual para os dois, tá? Só aproveitei a representação para explicar, tá bom? Formiguinha aqui querendo entrar na aula. 16. Maravilha. 2S2, 2P2, configuração de valência. Beleza, vamos aqui. Energia. Quadradinho. Quadradinho. E a primeira etapa, promoção dos elétrons. Ah, professor, eu quero fazer direto, quero fazer promoção e combinação dos orbitais, tudo junto. Porque eu já manjo desse negócio aqui, isso aqui é de boa. Pode fazer, não tem problema não. Eu quero que seja certo e que você faça, né? Você consiga fazer. Me mostre que conseguiu fazer e consiga o resultado correto. 3S, ou é o 2S, 2P. 2. 2. Beleza. Primeira etapa, promoção, né, gente? Nesse caso aqui, como é que eu vou fazer? Bom, então o carbono ele vai estar assim, né? Pela estrutura de Lewis, eu só vou representar para um carbono, tá, gente? Pela estrutura de Lewis, o carbono fica assim, né? Duas ligações simples e uma dupla, tá? Beleza. Então, ele está fazendo também as 4 ligações, né? Ele não deixou de atingir o octeto nesse caso. Então, a gente vai promover esse elétron para cá para formar as 4 ligações. Maravilha. Só que, para ligações do tipo sigma, aqui vai um ponto muito importante, tá? A hibridização, gente, como nós estamos fazendo, ela é para ligações sigma, tá? Então, para ligações sigma, nós só vamos ter 3 aqui, né? 3 ligações sigma. 2 para no hidrogênio, né? Uma para cada átomo de hidrogênio e uma para o carbono. Sigma, gente. Então, essa aqui, ó, essa primeira ligação, ela está descartada. Uma delas, né, na verdade, ela está descartada. Tá? Então, nós vamos ter somente... Eu já vou fazer 1 e 2 aqui, tá? Vou fazer embutido. Nós vamos ter somente 3 orbitais híbridos. E aqui um orbital ainda P puro, tá? Como é que vai ficar isso, pessoal? Caiu. Como é que vai ficar isso? 1, 2, 3, 4. Beleza? 1, 2, 3, 4. Isso aqui vai ser sigma sp2. Beleza? Como é sp2 é trigonal plana ou trigonal planar, beleza? Maravilha, né? E essa aqui, gente, o que eu faço com ela? Bom, essa aqui, esse orbital P, ela vai participar da ligação π. Ela vai continuar aqui, vai participar da ligação π, tá? Só que a ligação π, ela não define a geometria. Quem define a geometria é a ligação sigma.
e ela não entra, ela fica lá como orbital puro. Vamos voltar então aqui no slide, ó. Então, ó, 3 ligações sp2, eu falei, né? 3 orbitais sp2 e um orbital p que faz uma ligação tipo π, ó, tá lateralmente, né? Então faz muito sentido. É assim que a gente consegue justificar essa geometria, né? Com base nessa hibridização. E aí, gente, a gente tem vários tipos também, né? Várias situações. Aqui no caso SP3, né? Que é aquela que eu fiz. E várias outras situações. Então aqui, ó, por exemplo, aqui já vai dar SP3D, já envolvendo orbitais D, né? Vou já fazer um. Que é o mesmo esquema, gente, mesmo esquema. A diferença é que você considera que além dos orbitais P, você vai ter orbitais D. Só isso. Aqui também a SP3D2, né? Nessa aqui. SP3D3, essa que já está bem grande, tá? E esse aqui é uma situação particular que é que eu vou fazer agora, do tetrafluoreto de xenônio. Mas dessa maneira, gente, a gente tem diversas aqui, ó, diversas hibridizações. Olha só. SP2, P2D, tá? Tem diversas hibridizações, certo? Com geometrias diferentes, tá? Vamos voltar aqui para o papel. Opa. Eu vou fazer então do caso do xenônio, do tetrafluoreto de xenônio. Isso existe, gente? Composto desse? Vou matutar um pouquinho aqui. Ó, tetrafluoreto de xenônio existe. É um composto. Existem compostos de xenônio, existe também de criptônio. São difíceis de obter, são bem reativos, né? Não se mantém com muita facilidade, mas eles existem, tá? É bem curioso isso. Gente, o xenônio, eu não vou pegar aqui agora a configuração eletrônica dele para ir mais rápido, mas ele é um gás nobre, correto? Então ele é NS2 NP6, tá? Configuração de valência dele, S2P6, maravilha. Então isso já é o suficiente, tá? Para o que a gente vai calcular, vai fazer aqui. Aí nós vamos ter S, um orbital do tipo S, um orbital do tipo P, e consequentemente, a gente não costuma representar muito, mas vai ter também os orbitais do tipo D aqui, tá? Ah, nos outros eu tinha também, só que a gente não estava precisando usar. Esse que vai ter orbitais F também, se quiser representar, só que a gente também não vai precisar usar, tá? S2, 2, 3, 4, 5, 6, tá? S2, P6, beleza? S2, P6. O que vai acontecer, gente? Vejam que todos os elétrons estão emparelhados, todos os orbitais estão preenchidos, né? Então, realmente, pelo octeto não deveria ter ligação, mas o composto existe, né? E eu preciso de 4 orbitais semi-preenchidos. O que eu vou fazer? Para ter 4 orbitais semi-preenchidos, eu só preciso promover, na verdade, 2 elétrons. Só 2. Por quê? Os demais, ó, se eu promovo 2, eu vou deixar 2 aqui. Então eu vou ter ao final eu vou ter 4 orbitais semi-preenchidos, tá? Vou fazer tudo junto aqui, tá? Primeira e segunda etapa, tudo de uma vez. Então, melhor não vou não, porque é a primeira vez que eu faço isso. Só a primeira etapa mesmo. Vamos repetir então os orbitais aqui, ó. 2, senão vocês podem estar confusos aí.
Então, gente, ó, o que eu vou ter no final? 1, 2. Esse também. 1, 2, 3 e 4. Então a gente vai ter agora 4 orbitais semi-preenchidos. E aí a gente vai para a próxima etapa aqui embaixo, tá? Que eu vou colocar, que é etapa de união dos orbitais, né? Então a formação dos orbitais híbridos. Então vai ficar o orbital S, tá? A gente vai ter que o orbital S, um orbital P, os orbitais híbridos e os orbitais D não se misturam, né? Aqui nós temos o orbital S puro, o orbital P puro, que não se misturou, né? Os orbitais P e D e os orbitais D restantes. Então, esses híbridos, como nós tínhamos daqui de cima, 2P e 2D, então ele vai ficar P2, D2, certo? Ah, professor, e esses elétrons aqui? Esses elétrons, eles estão presentes, eles são importantes para a geometria, mas eles não estão fazendo ligação. Gente, isso é muito importante porque tem livro, e não são poucos, tem livros que colocam como se esses elétrons aqui estivessem participando na hibridização. Então seria sp3d2. Não é, gente, não é. Assim, eu não gosto de usar esse formato aí, porque o que importa é a ligação, certo? O importante são os elétrons que estão participando da ligação, beleza? Então esse aqui. E até porque esse P3D2 ele forma geometria octaédrica. Aqui vai ser quadrado planar, tá? E aí iria confundir, certo? Então seriam duas situações, duas geometrias diferentes para uma mesma hibridização, sabe? Então é uma situação diferente, beleza? Mas, contudo, né? Todavia, entretanto, vou voltar aqui. Isso aqui tem uma explicação também, tem uma relação com a geometria octaédrica, tá? E esses dois pares de elétrons, que no caso são elétrons isolados, né? Pares isolados aqui, vão influenciar na geometria, sem dúvida. Tá? Deixa eu voltar aqui. Aqui, gente, ó, essa primeira situação é de um octaedro, tá? Essa aqui é um octaedro. No caso, se todos os orbitais estivessem participando. Então aqui seria sp3d2, tá? Essa aqui é a do xenônio. Observem, gente, o quadrado planar, a geometria quadrado planar, ela é como se fosse um octaedro que você arrancou esse, né? Arranca esse aqui, ó, esse ligante, e arranca esse aqui. Pronto. Aí você tem um quadrado planar. Beleza? E aí justifica muito bem, porque como nós temos pares de elétrons isolados, um no orbital P e outro no orbital S, né, puro, esses pares estão aqui, né? Um em cima e outro embaixo, causando repulsão e garantindo essa geometria quadrado planar, ao invés de uma tetraédrica, por exemplo, já que são 4 ligantes. Beleza, gente? Então é isso, né? Aí, com base nisso, nós temos todas essas hibridizações possíveis, tá? Beleza? Então fiquem ligados aí para a atividade, tá? E qualquer dúvida pode entrar em contato, tá bom? Gente, eu falei para vocês que ia fazer esse exemplo aqui, acabei esquecendo, né?
Beleza, tá, vamos lá. Etapa 1. O oxigênio é 8, tá? Hidrogênio é 1. Então, 1s2, 2s2, 2p4. Maravilha. Certo? Hidrogênio 1s1. Maravilha. Primeira regra. Número de elétrons de valência, né? Nós vamos ter 6. Perfeito. 6, observem que é um íon, tá? 6, então a gente vai ter isso aqui. Vou atribuir essa carga a um dos hidrogênios, tá, gente? Então, ele vai ficar 1s0. Perdeu o elétron, beleza? Então, eu vou ter número de elétrons de valência aqui, mais 3 elétrons, 3 não, 2, né? De cada hidrogênio, porque um deles tem 0. Então, 2 igual a 8. Então, nesse aqui eu tenho 8 elétrons de valência. 2. Atribuir o octeto ou a estabilidade a esses átomos coordenados. São 3, né? Então eu vou colocar 3 vezes 2 igual a 6, certo? 3, então, número de pares isolados, tá? É igual a 8 menos 6 dividido por 2, vai ser igual a 1. Beleza. 4. Número de coordenação total vai ser igual a 3 hidrogênios mais 1, certo? Igual a 4. E conta doido, né? 3 mais 1 igual a 2. 3 mais 1 igual a 4, né? E número de... Agora a forma básica. 4 seria então tetraédrica, né? Na forma básica. Então vou colocar aqui o oxigênio ligado a 4 coisas, formando um tetraedro, né? Beleza. Para sair daqui e passar para 6, que é definir a geometria, a gente vai ter que definir que aqui... Agora vou mudar a cor. Que aqui são pares não compartilhados, certo? Pares isolados. Maravilha. Aqui hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Certo? E aí que a gente fica com essa geometria piramidal, né? Porque eu só vou considerar os núcleos, né? Para a definição da geometria. É claro que esse par de elétrons ele desloca um pouco essa ligação, tá? Então ele afeta o ângulo, mas não afeta o tipo de geometria, tá bom? A gente não consegue aqui com a teoria de repetição definir exatamente o valor do ângulo, mas nós conseguimos ter uma estimativa, né, de como ele vai ficar. Beleza, pessoal? Vou voltar aqui. Então, beleza? Agora sim, né, tinha esquecido que eu havia prometido essa questão. Bom, é isso. Qualquer dúvida pode entrar em contato e até a próxima aula. Valeu!